Vamos falar sobre um tema aí na nossa sala de entrevistas, né? O nosso produtor e jornalista, o Gustavo Cópia, conversou com a secretária de Cultura de Diadema, a Beatriz Gildício, e ela fala sobre as oficinas culturais. Foi uma conversa muito bacana, breve, mas muito construtiva em relação à agenda dessas oficinas culturais lá em Diadema. Então vamos acompanhar juntos na tela do DN2 o Gustavo Cópia conversando com a secretária de Cultura de Diadema, a Beatriz Gildício. Na tela do DN2. Muito bem, vamos abordar as ações realizadas no mês em homenagem à reflexão às mulheres. Para isso, conversamos com a secretária de Cultura de Diadema, Beatriz Gildício, com uma programação toda especial conectando aí 3 eixos importantes. A cultura como política pública, tivemos o Cine Diadema e o mês da mulher e combate ao feminicídio. Olá, seja bem-vinda, Beatriz Gildício, secretária de Cultura de Diadema. Obrigada. Fico muito feliz em você me receber. Nós que agradecemos e vamos começar perguntando sobre cultura como política na cidade. Secretária, Diadema tem uma tradição forte de políticas culturais, né? E qual o papel da cultura hoje dentro da estratégia aí do desenvolvimento da cidade? Eu identifico que a cultura exerce um papel fundamental na nossa sociedade. Então, hoje a gente criou um plano para as oficinas que atende quase 10.000 pessoas anual. E esse plano envolve basicamente em tornar as nossas oficinas com um tema central. Elas vão ter um tema central de combate ao feminicídio e valorização à figura feminina. Muitas pessoas enxergam hoje a cultura, secretária, como entretenimento, né? Mas na prática, o que muda na vida de uma cidade quando a cultura passa a ser tratada como política pública? Qual é a mudança, assim, principal mudança? Que as pessoas acham que é só diversão, mas é uma política pública que ocorre aí na cidade. Na verdade, aqui a cultura tem um papel muito impactante na sociedade. Aqui a gente tem a cultura de Diadema literalmente é muito viva. Hoje a gente atende 10.000 pessoas nos centros culturais através das oficinas e realmente isso tem um papel impactante. Então ela passa a frequentar a oficina, isso faz parte do cotidiano dela. A oficina tem conteúdo programático de março a novembro. Então, de março a novembro, literalmente eles vão tratar desse assunto. As oficinas culturais de Diadema sempre foram uma marca importante na cidade, né? E o que a população pode esperar dessa nova edição que começou em março? Pode esperar muitas coisas surpreendentes. A gente está programando que as oficinas, principalmente da Casa da Música, tenham um conteúdo programático e continuado. Então, essa é a grande novidade das oficinas. E crescemos um pouco mais no semestre passado, então atenderemos um pouco mais pessoas. Vamos ter alguns dados aqui, secretária. Esse ano são 6.000 vagas, distribuídas em 117 oficinas diferentes e também linguagens que vão de cerâmica ao teatro, da música à criação de games. Como foi pensado esse desenho aí de atividades tão diverso? Basicamente, a gente rodou um formulário para todos os centros culturais no final do ano, questionando que tipo de oficina eles gostariam de ter ou continuar tendo. A grade foi um pouquinho expandida em comparação ao ano passado, mas a gente manteve as principais, o carro-chefe, que é a música, a dança, o balé para as crianças. A gente manteve algumas oficinas que já eram dadas desde sempre na cidade, mas incluímos também a criação de game. A gente tem a oficina dos sonhos, a gente tem a oficina de corte e costura agora com o professor Chesler, ele é maravilhoso. E muito importante também para a cidade, vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade. Entre as oficinas, vemos também linguagens que dialogam com a inclusão, como Braille, Libras e percussão inclusiva. Qual a importância de pensar cultura também a partir da acessibilidade? Aqui a gente precisa hoje tratar isso com naturalidade, né? A Biblioteca Nogueira é uma biblioteca inclusiva. Então, a gente tem pensado muito em incluir também a inclusão, e trazer a inclusão como conteúdo, tanto para as oficinas quanto para todas as nossas atividades, seja ela difusão, através de Libras,
de interpretação. Muito bem, secretário, falando também um ponto muito importante aí da cultura e o combate ao feminicídio. Um ponto que chama atenção este ano são que todas as oficinas culturais vão trabalhar também o tema de combate ao feminicídio ao longo do ano, né? Como a cultura pode ajudar a enfrentar uma violência tão grave? Na verdade, a cultura ela movimenta a nossa cidade e cria estrutura para a pessoa. Transforma as vidas e traz basicamente, ela pode movimentar a cidade como um todo, né. Veja, uma criança que hoje frequenta as aulas de teatro, por exemplo, e ela cria um roteiro dentro dessas aulas, né, elas vão estudar livros, criar roteiros, e basicamente estudar isso. Isso obviamente vai impactá-la. E dentro da programação do Mês da Mulher, quais atividades culturais estão sendo organizadas pela Secretaria para a gente ampliar esse debate na cidade? Porque muitas vezes a cultura cria espaços de escuta e expressão. Qual o papel desse espaço aí para ter mulheres que vivem situações de violência ou silenciamento? É, aqui nós estamos criando um diálogo com a Delegacia da Mulher, doutora Renata é a delegada lá, eh, um conteúdo para que os próprios agentes de cultura da cidade, os agentes de comunicação, os servidores públicos que fazem atendimento à população, que eles estejam preparados para recepcionar esse tipo de ocasião. Para além disso, em termos de difusão, a gente vai ter o Literatura na Praça, dia 21/3, é organizado pelas bibliotecárias da cidade. Lá a gente vai ter um aulão de dança e depois vamos discutir temas importantes, né, como o Basta Feminicídio. Logo depois a gente tem no dia 21/3 o Cultura na Quebrada, que já é um programa incorporado pela secretaria, mas esse mês ele tem a temática importante que é as vozes femininas. Então a gente vai ter uma roda de samba ali no Parque Real para tratar que vai trazer vozes femininas no samba. Beatriz, fala um pouquinho também sobre o Cine Diadema que a gente teve no começo do mês, porque é um espaço importante aí de formação público para o audiovisual. E qual é a proposta desse equipamento cultural dentro da cidade? E qual a programação do Cine Diadema? São todos os anos, cada 6 meses, final do ano, em ocasiões especiais? Conta um pouquinho pra gente. O Cine, a gente teve a grata experiência e a parceria com os Cenários Futuros. Eles trouxeram esse programa para a gente, basicamente, em termos de parceria, então a gente demanda muito pouco de gasto ali. E eu entendo que o audiovisual hoje é fortalecido na cultura, né? Ele é muito utilizado, a gente tem ganhado muitos prêmios com filmes, então precisa ser valorizado na cidade. A programação do Cine, esse mês vai tratar inteiro em valorização à figura feminina. Que em tempos que o consumo de filmes acontece muito em plataformas digitais, né? É um valor ativo aí, acessível à população. É muito importante aí o Cine Diadema. E vocês vão continuar com esse projeto? Vamos continuar com esse projeto aqui na Praça Lauro Michels até o final de abril. Depois ele vai voltar para o Céu das Artes. Você sabe que o Cine na Praça foi uma grata surpresa, né? A gente imagina que o cinema de graça na rua, que não ia ter tanta não ia trazer o movimento que ele traz, mas hoje ele é uma grata surpresa, traz um movimento importante para a cidade. Existe também uma preocupação em exibir filmes, produções brasileiras, né? Ou vocês têm obras que tragam aí temas sociais importantes para reflexão? Vocês dão preferência a filmes brasileiros? As 2 coisas, né. A gente procura fazer um misto, mas óbvio, a valorização do cinema brasileiro precisa existir. Secretária, quando uma cidade investe em arte, cinema, música, formação cultural, que tipo de transformação a senhora acredita que começa a acontecer no território? E para quem está ouvindo agora e ainda não conhece as oficinas culturais, como a gente pode fazer inscrição e participar? A inscrição está aberta até o dia 11/3. Ela é aberta a todos os públicos e a gente atende desde a primeira infância até os 60 mais. Aliás, o grupo 60 mais aqui é muito ativo, nós também vamos ter um evento deles agora no mês de março, vai ser o enfrentamento à violência doméstica.
O link está no Instagram, está nas redes sociais da Prefeitura também, pode ver. Agradecemos a sua participação e as suas considerações finais, secretária. Eu espero que transforme a vida de muita gente aqui em Diadema, que a gente impacte positivamente e transforme a vida deles cada vez mais. Nossa, muito obrigado. Conversamos aí com a secretária de Cultura de Diadema, Beatriz Giudício, que tem uma programação toda especial e também tem a programação 60+ no mês de março. Então é bom você verificar o site da Prefeitura aí de Diadema para saber toda a programação. Para você que acompanhou agora, nosso muito obrigado e até a próxima entrevista aqui no Download da Notícia. Muito bem, 17h46. Queremos agradecer aí a secretária de Cultura de Diadema, a Beatriz Giudício. Muito obrigado pela participação. Informações muito importantes sobre as oficinas culturais. Parabéns pelo trabalho que é desenvolvido aí em Diadema. E também agradecer ao nosso produtor, o repórter Gustavo Cópia, pela condução da entrevista.